Bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Seja qual for a hora que você esteja vendo. Estamos aqui para o Mentalidade Cast, uma novidade aqui no meu canal do YouTube. Hoje eu trouxe convidados especiais para a gente falar sobre Setembro Amarelo, saúde mental e espiritualidade. Que pauta, hein? Então eu estou aqui com 3 convidados especiais demais. William Vieira, olha essa cara de empresário dele, formado em administração, Sim, representante comercial da Ogoshi eu gosto. e líder de jovens da Igreja Águas do Trono, de Caruaru. Isso aí. Seja bem-vindo, Will. Obrigado. Prazer. Prazer é meu. Thaís Dias, coordenadora da ONG Projeto Sítio Cipó, que dá todo esse suporte de educação, saúde e assistência social para várias famílias aqui de Caruaru. Seja Isso. bem-vinda. Muito obrigada. Que bom ter você aqui. E nossa amiga, o currículo dela é grande, vai segurando aí. Nossa amiga Isabela Michelini, psicóloga clínica, que possui formação em TCC, emagrecimento e empreendedorismo. Ela é empreendedora, deixa ela. Dedica-se a acompanhamento das pessoas com transtorno de ansiedade, também alimentares, propósito de vida, olha aí, já pegou, espiritualidade e outras questões. Isso mesmo, é um prazer enorme estar aqui com vocês, conhecer cada um e fico muito feliz de estar aqui hoje. Que maravilha. Então, minha gente, o objetivo, né, desse podcast é que a gente possa falar sobre saúde mental, uma vida saudável, para que a gente possa ter realmente inteligência emocional na prática. Então, hoje eu trouxe essa galera aqui para a gente conversar um pouquinho sobre Setembro Amarelo, né, que estamos nesse mês, saúde mental e espiritualidade. Por isso também trouxe 2 pessoas que estão aí atuantes, né, no âmbito da igreja, de uma religião específica, para poder falar com a gente. Então, a gente vai começar um pouquinho explicando para a galera. A Isabela vai me ajudar também um pouquinho nessa parte. Estou aqui mexendo os papéis, organizando. Falar um pouquinho da origem da campanha do Setembro Amarelo. O Will, Thaís, vocês conhecem essa campanha? Conhecem a origem dessa campanha? Teve uma vez que a gente até conversou, mas foi bem básico assim. A gente não aprofundou tanto. E eu queria até relembrar, David. Maravilha. Eu vou explicar um pouquinho, qualquer coisa, Isabela completa, tá bom? Uhum. Então, minha gente, a origem da campanha Setembro Amarelo começa lá nos Estados Unidos. Né, um jovem chamado Mike, ele era aquele cara, gente fina, muito popular, muito simpático. Porém, ele tinha algumas questões emocionais que ele não compartilhou com pessoas. E aí ele pegava e consertava carros, ajustava, e ele tinha um Mustang amarelo. Então, era aquela pessoa que fazia muita coisa boa pra galera. E aí, depois de um tempo, infelizmente, ele veio, né, a tirar sua vida, e aí as pessoas perceberam que tinha alguma coisa errada, e aí os pais, muito mobilizados, os colegas, levaram ali pro funeral aqueles lacinhos, né, para que realmente as pessoas começassem a entender que se elas precisassem de ajuda, elas buscassem uma ajuda. Então, por isso que na campanha a gente usa os lacinhos amarelos, por isso que tem a cor amarela devido ao carro que ele usava. E esse ano, 2024, estamos nessa campanha com o tema Se Precisar, Peça Ajuda. Então, desde 94 isso começou nos Estados Unidos e aqui no Brasil chegou em 2013. Então a gente já vem há um bom tempo desenvolvendo essa campanha, buscando realmente conscientizar as pessoas da importância de falar sobre suas emoções, a importância de buscar uma ajuda. E já que estamos falando um pouquinho sobre emoções, eu queria que Isabela falasse um pouquinho, vou respirar aqui, enquanto Isabela fala, sobre qual é a importância, Isabela, de falar sobre suas emoções. Conta aí pra gente. Sim, as emoções é interessante a gente saber que não é um assunto incomum. Por quê? Porque todo mundo sente. Todo mundo sente alguma coisa. Embora no Brasil a psicologia como ciência e profissão é bem novinha, chegou no Brasil com essa regulamentação no ano de 1962, o estudo sobre os pensamentos, o comportamento e as emoções dos seres humanos é um estudo muito amplo, principalmente na filosofia, né? É um estudo que vem aí se aprofundando sempre. Mas onde é que ficam as emoções? Hoje em dia, a gente está vendo que tem quebrado mais esse tabu. Porque ninguém falava muito sobre saúde mental. Mas hoje eu fico impressionada quando eu vejo séries, doramas, né? Para quem gosta, né? Os dorameiros. Os dorameiros. Então a gente vê muito essa pauta de saúde mental. Muito. Sim.
E na TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, as emoções estão totalmente ligadas aos pensamentos que introduzem o nosso comportamento. Então, é aquela mistura que a gente chama de tríade cognitiva: pensamento, emoção e comportamento. Então, existem as emoções primárias que a gente vê desde o início da vida de uma criança, que é o quê? Raiva, alegria, tristeza. Essas são as emoções que a gente vê ali desde o início, mas tem também as emoções secundárias, como ansiedade, saudade, né? Tédio. São todas essas também emoções que vão sendo construídas ao longo do tempo de vida das pessoas. Então, as emoções, a importância de falar sobre elas é que elas não podem, muitas vezes, serem vistas. Eu posso olhar aqui para David e não sei o que ele está sentindo. Sim. Né? Por isso a importância de falar. E entra justamente nesse campo, né, do Setembro Amarelo, onde a gente vê não só o caso Mike, que é onde começou tudo, Sim. mas até na clínica, né, dos nossos próprios pacientes. Pessoas que dizem assim, ó, só tive coragem de falar porque eu estou aqui, porque sabe do sigilo terapêutico, sabe como é a terapia, e realmente tem essa possibilidade de se abrir, de realmente falar o que está sentindo. Porque se não falar, a gente não vai saber. Então, é o que acontece muitas vezes, o que a gente vê sobre as ideações suicidas, ou até o próprio comportamento final, que é o suicídio. E sobre as emoções, é interessante a gente poder identificar dois aspectos. Porque as emoções, elas podem ser sentidas, primeiro, quando você presencia algo, você vê algo, aí tem aquele baque, então você está sentindo alguma coisa. Raiva, tristeza, é de imediato. Sim. Né? É de imediato aquilo que você está sentindo. Mas também aí é que entra aqui, ó, o campo dos nossos pensamentos. É quando a gente pensa. E quando a gente pensa, também sentimos alguma coisa. Aí é que mata a charada, é que a psicologia entra com tudo. Porque nem tudo que a gente pensa é verdadeiro. Nem tudo é real, né? Mas o nosso cérebro, ele não entende isso. Ele entende que aquilo que você está pensando é verdadeiro. Logo, quando ele entende que é verdadeiro, tem as reações do corpo. Aí vem as emoções. Medo, angústia, nervosismo. Por exemplo, a ansiedade. Meu Deus, o que é que vai acontecer naquele podcast? Né, com o David, o que é que vai acontecer? Então, são todos pensamentos que podem gerar emoções na gente. Porém, uma das técnicas que a gente usa, que se chama a regulação emocional. Muito bem. Né? A regulação emocional vem para acalmar aquele índice, aquele pico de emoção que está lá em cima. Então, quando a gente usa a regulação emocional, é justamente para ir diminuindo aquela intensidade que você vem sentindo. E em segundo lugar, que a gente pode usar para ir regulando essas emoções, é a identificação de pensamentos. Identificar aquele pensamento que você está ali naquele momento, que muitas vezes a gente chama de pensamentos automáticos. Os pensamentos automáticos, eles passam na nossa cabeça, vai e volta o tempo todo. E a gente não pode controlar esse pensamento, mas a gente pode dar força e ênfase àquele pensamento que está na sua cabeça, né? Então, aí é a grande X da questão. Todas as vezes que vier um monte de pensamentos, que às vezes até o ditado popular da atualidade hoje é que, nossa, eu acho que eu vou de arrasta, né? É o novo ditado. É quando sua mente está ali um turbilhão e você não sabe identificar o que está acontecendo. Mas a partir do momento que a gente sabe que pensamentos são só pensamentos, a gente consegue ir respirando e finalmente perceber que questionar aquele pensamento. Qual é a utilidade que eu tenho de pensar nisso agora? Qual é a evidência que eu tenho que esse pensamento é verdadeiro? Pronto. Aí já se sabe que realmente a gente pode estar sobre a consciência do pensamento que você está sentindo. E eu gostaria de perguntar ao Will, né, aqui, que está presente com a gente, como a fé te ajudou a lidar com seus sofrimentos? Primeiramente, né, eu fico até lisonjeado de estar aqui entre psicólogos e
futura psicóloga. É um ambiente que eu amo muito, né? Depois que eu aprendi um pouco... na realidade, com o sofrimento é que a gente aprende muitas coisas, né? Sim, sim. E daí, tu falando sobre isso, me remete muito à questão do que eu fui diagnosticado com toque. E daí, nesse processo, eu comecei a aprender um pouco mais. E é uma coisa que mexe muito, tu falando sobre pensamento, porque na religião em si, na fé, ele fala muito sobre a questão da batalha mental, né? Sobre essa luta que a gente deve ter com nossos pensamentos. E eu tô lendo um livro até esse período que é Divinamente, do Dr. John. Nossa, amo. Eu amo o Dr. John. Eu tô começando a ler esse livro e ele faz essa ressignificação, né? Que não é uma batalha em si, mas é um jardim onde deve ser cultivado. E muda totalmente a nossa percepção, porque a batalha em si é cansativa, né? Tô falando sobre isso também, quando a gente tem esses pensamentos muito... Esse volume de pensamento, acaba o dia, a gente fica meio cansado, né? De estar tanto pensando e o dia fica exausto, você acaba cansando. Mas a fé em si, ela traz uma questão de uma realidade bíblica, né? Esse livro, ele é muito importante, até sugiro quem quiser ler, porque ele é muito bom de conteúdo, que ele traz essa leveza em si, em trabalhar a questão dos pensamentos. E como jardim, ele traz a questão do... Eu tô falando muito dele porque é esse livro que eu tô lendo atualmente, mas ele traz essa questão dessa leveza, onde a nossa mente é um jardim, e daí a gente deve cultivar ela. E ele traz as verdades bíblicas, né? Desde do Adão, que era um homem perfeito em Deus, a queda do homem. Isso traz também uma facilidade de conseguir entender como a fé pode lhe ajudar. Infelizmente, né, por falta de conhecimento, né, assim, a maioria dos anos da comunidade mesmo, acabava demonizando, né, até essas questões de pensamentos, de atitudes. E a gente vê que é muito importante, por isso que eu falei que eu fico lisonjeado de estar aqui, como a psicologia ela ajuda na nossa fé. Se fizer essa conexão, tanto daquilo que nós acreditamos como verdade em Cristo, e também as técnicas e o conhecimento da faculdade de psicologia, acaba ajudando. A fé ela é fundamental, né? A fé ela é fundamental para todo ser humano. E ela é um alicerce onde ela traz esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio de você fazer as reflexões corretas com os seus pensamentos, tá analisando os seus pensamentos de acordo com aquilo que não vem da sua cabeça, mas sim por uma fé, por aquilo que você acredita. E eu acredito que ela é como um pilar na vida do ser humano, né? A fé, os relacionamentos, é uma comunidade, é estar inserido. Isso tudo vai fortalecendo muito mais aquilo que você está pensando e também mudando a sua forma de pensar, né? Eu acredito que ela é fundamental. É fundamental a fé na vida de uma pessoa. Maravilha, que coisa boa. Falar um pouquinho com Thaís, né? Perguntar um pouquinho a Thaís. Thaís, você é voluntária do Projeto Citcipó, coordenadora. Sim. E como esse voluntariado, né? Como ter essa prática de ser voluntária, como isso contribui para a tua saúde mental? Bom, primeiramente, é uma honra estar aqui com vocês, como disse o Will. Obrigado. É uma experiência ímpar. Ser voluntária lá no projeto, ele é muito gratificante e é muito desafiante, porque nós lidamos com os desafios diários de crianças que estão inseridas em um contexto social muito adoecido. Então, ter esse equilíbrio na saúde mental é para mais que importante, porque como nós lidamos com a doença dos outros, né? Como nós lidamos com a necessidade dos outros, nós precisamos ter essa saúde emocional, essa saúde mental, sempre muito bem cuidada, sempre muito bem alinhada. Assim como o Will fala, a fé para nós é algo muito importante. E lá no projeto nós falamos muito sobre isso, nós trazemos isso diariamente para as crianças. Ser voluntária lá me trouxe uma melhora na questão da minha resiliência, da minha empatia, da minha paciência diariamente. Porque imagina um dia que você tem que lidar com 83 crianças de uma vez só. Nossa. Então, é aquela correria, é aquele monte de demandas. Então, isso é um exercício diário. Um exercício onde eu também aprendo sobre a palavra de Deus. Onde, diariamente, o Senhor ele tem me lembrado como Ele tem sido bom e como Ele é bom diariamente. Nos seus cuidados, no seu amor, dentro da sua palavra. E isso a gente busca também passar para aquelas crianças, como os voluntários. Os voluntários também fornecem uma rede de apoio maravilhoso.
É um trabalho onde nós vemos, sim, a unidade entre eles. Então, isso favorece também, né, a questão da saúde mental, a questão da importância dessa rede de apoio para lidar com essas dificuldades. É muito importante. Muito bem, então nós vemos aqui, né, alguns elementos importantes. Além desse trabalho voluntário, ele de alguma maneira ser uma forma que dá sentido, né, à tua existência. Isso. Tem a resiliência, tem essa rede de apoio, né, sua fé ali, ela não ser só uma teoria, ela entrar numa prática, né? Sim. E também o que você recebe, né, dessas crianças, dessas famílias, Isso. porque geralmente quando a gente se propõe a fazer algum trabalho voluntário em qualquer lugar, sempre vem muita alegria, muita gratidão, Sim. né? Então é uma experiência muito muito diferente. Você se sente mais realizada diante de tudo isso? Sim, sim. Na verdade, é justamente isso. É como se eu estivesse vivendo um propósito diariamente. É um sentimento de realização e de amor ao próximo extraordinário. Eu acho que não tem nem palavras para medir o quão impactante é, o quão importante isso é na minha vida. Eu acredito que faz 5 anos que eu estou envolvida nesse trabalho de voluntariado. Então, hoje eu não me vejo uma Thaís de antes, mas eu me vejo o quão foi transformador essa passagem. Tá lidando com essas crianças todos os dias. Eu costumo dizer que eu recebo muito mais do que eu dou. E é justamente isso que eu vejo na prática, o ver essas crianças evoluindo, porque eu cheguei, eu via crianças muito menor que eu. E hoje elas estão muito maiores que eu. E às vezes eu até brinco com elas e eu digo, vocês parem de crescer, que é para continuar sempre cabendo nos meus abraços. Vai chegar um dia onde eles não vão caber mais nos meus abraços, sou eu que vou caber no abraço deles. E isso é extraordinário, perceber essa transformação deles, essa evolução dele é muito, muito maravilhoso. Que massa, maravilha. E, de alguma maneira, fazendo um link com o que Thaís falou, né, a gente vive numa sociedade onde cada vez mais tem sido complicado, né, a convivência entre as pessoas, né, essas questões de saúde mental, depois da pandemia, elas têm sido muito evidenciadas e a gente vê muita ansiedade, né, muita ansiedade, seja adolescente, adulto, criança, enfim, idoso. E aí, para falar um pouquinho de ansiedade, vamos pedir aqui nossa amiga Isabela para poder falar um pouquinho mais. Por exemplo, a pessoa está ali, vive crise de ansiedade, tem crise hoje, amanhã não tem, depois tem de novo. Chega um momento que essa pessoa precisa parar e pensar, quando é a hora, qual é o momento de começar a fazer uma terapia? Porque vai ficar a vida toda com essa ansiedade desregulada, né? Sim. Deixa a Isabela falar um pouquinho sobre isso. Eu queria fazer até uma pergunta, Isabela. Olha, vai. Tá nesse tema. É porque a saúde mental em si, tem pessoas que não param pra pensar sobre isso, né? David falou aí, se tem uma vida que tem crise, depois para, volta. A gente sabe também do ciclo, né? Da vida, tem dia que você acorda bem, tem dia que acorda mal, que isso é o normal. Mas ela atrapalha muito, né? Eu tava até conversando com a jovem lá na comunidade. Sim. Que daí acho que é um parente dela muito próximo. Ele não conseguiu voltar ao mercado de trabalho, porque quando ele volta, aí começa a gerar crise, ansiedade, e aí daí ele vai pra casa. Só que não acha uma solução, né? Porque fica um ciclo, né? E daí, quando ele vai pra casa, ele quer ir trabalhar e fica nessa. Aí também não tá bem pra ficar em casa, não tá bem pra ir trabalhar. E daí atrapalha, assim, a vida da pessoa, né? Ela não consegue mais viver normalmente. Aí entra tudo nesse conceito aí, pra tu explicar pra gente. Maravilha. Com certeza. Então, vamos falar de ansiedade. Vamos falar de ansiedade. Pegando a sua fala, Will, é o seguinte. Todo transtorno mental, todo transtorno que envolve depressão, ansiedade, bipolaridade, borderline, enfim, tudo que a gente encontra no DSM, que é o Manual Diagnóstico dos Transtornos Mentais, as pessoas hoje em dia querem tratar de uma forma. Que forma é essa? A pessoa está com sintomas depressivos. Vai passear com o cachorro que passa. A pessoa está com ansiedade, né? E está tendo um dos sintomas físicos, falando já da ansiedade como sintoma. A pessoa está com o aceleramento muito grande nos pensamentos. Vamos ali na praça, né? Vamos ali no shopping que isso vai passar. Isso não é tratamento. Isso não é tratamento. É a mesma coisa de uma pessoa que tem diabetes. Normal, né? Normal. Sim. A gente vê torto e à direita aí. Gente tem. Todo mundo tem diabetes. O tratamento para diabetes é passear com o cachorro? Sim ou não?
Não. E por que quando a gente fala de saúde mental, problemas emocionais, a gente manda as pessoas ir passear com o cachorro? É só um exemplo. Então, isso acontece, esse exemplo que você deu, porque a pessoa simplesmente não está envolvida no tratamento padrão ouro pela ciência científico para a causa de transtornos mentais. Eu vou dizer qual é o tratamento correto. Mas antes disso, deixa eu falar da ansiedade como sintoma. A ansiedade como sintoma é quando a gente sente uma sensação ruim no corpo, não muito agradável. Quando as pessoas sentem isso, né? Que é o quê? Sudorese, rubor na face. Também tem a sensação da respiração mudando, a falta de ar, o peito fechando. Temos também aquele nó na garganta, toda aquela angústia. E isso são sintomas que podem acontecer. Existem muitos outros. E uma pessoa que está em crise de ansiedade, que é como o senso comum chama, crise de ansiedade. Mas na literatura a gente vê que esses sintomas se chama ataque de pânico. Ataque do pânico. E esse ataque do pânico, ele pode estar envolvido em outros transtornos mentais, não só na ansiedade. E falando um pouco sobre os transtornos de ansiedade, eu vou citar alguns que são os mais comuns. Primeiro, TAG, transtorno de ansiedade generalizado, que é o quê? É o excesso de pensamento e preocupação de um paciente a respeito de tudo e todos à sua volta. Ele se preocupa demais sobre isso. E essas preocupações no pensamento podem ocasionar o quê? Ataque do pânico. Ele pensa tanto, que pode vir aquela angústia, que pode vir toda aquela sensação no corpo dele, e que está aqui, ó, nos pensamentos. Nós temos também o transtorno de ansiedade social, que é aquela pessoa que tem medo ou vergonha de estar entre as pessoas na sociedade, com medo e vergonha de um julgamento, das pessoas falarem mal dele. Também é um transtorno. E também temos um muito conhecido que é a fobia específica. É quando também tem essas características de ansiedade, sendo que a pessoa se sente ansioso diante de um objeto ou situação. Medo de barata, por exemplo. Medo... Tu tem? Não tem barata não. Medo de barata, medo de andar de avião. Agora, se ela voar, ela tem bom. Então, medo de barata, medo de andar de avião, de altura, né? Então, tudo isso faz parte de uma fobia específica que também gera os sintomas de ansiedade, do ataque do pânico, que é frente àquele objeto, né, de temor. Então, esses são os mais comuns que a gente vê, principalmente na clínica, sobre a ansiedade, né? Mas é interessante saber também que a ansiedade, ela tem o tratamento. E agora que eu vou falar, né? O tratamento padrão ouro, que não é o quê? Passear com um cachorro. Eu gostei dessa expressão, padrão ouro. Padrão um prêmio. ouro. É porque quando a gente fala padrão ouro, é o que tem de melhor na ciência hoje. Entendeu? Então, o que tem melhor da ciência hoje para os transtornos de ansiedade, por exemplo, é um trabalho multidisciplinar. Primeiro, com psicoterapia. Sim. É o primeiro lugar. A pessoa está envolvida em psicoterapia. E, em segundo lugar, quando necessário, medicação psiquiátrica. Sim. Que é aí que entra um grande Aí que é o problema. tabu, né? Ai, meu Não Deus, quero eu tomar estou remédio. louca, eu vou tomar remédio. Vou ficar dependente. Dependente. Nossa, o que a gente mais vê na clínica é isso. Não, olha, psicóloga, eu não quero tomar remédio. Eu não quero. Mas as pessoas não sabem, muitas vezes, que para alguns tratamentos tem começo, meio e fim aquela medicação. Você não vai ficar o resto da vida, até 80 anos, com cabelinho branco, tomando aquele medicamento. A mesma forma é quando a gente fala de tratamento baseado em evidências sobre a terapia. Ela tem começo, meio e fim. Você vai receber alta daquele tratamento. Porque quando a gente fala sobre os transtornos mentais, principalmente os transtornos de ansiedade, a pessoa vai ali para a terapia para aprender a ser seu próprio terapeuta. E isso é o que é extraordinário, isso é muito bom, porque você vai aprender a lidar consigo mesmo e também a lidar com os outros que estão à sua volta.
Porque senão não faz sentido, né? Você também tá ali, faz um processo de terapia, usa a medicação, como ela bem falou, e você vai ficar sempre naquilo. Você tem que ter o objetivo de ter uma funcionalidade, né? De sair desse tratamento quando você tiver, obviamente, numa melhor condição. E esse acompanhamento, ele requer entender a gravidade, né, ter todo esse protocolo, né, terapêutico e também de medicação, e depois ter um acompanhamento. A pessoa vai ali evoluindo, né, vai passando sessão, o psiquiatra vai vendo, não, vamos ajustar a medicação. Então, não é uma coisa para a pessoa ficar presa sempre na terapia, com o psicólogo e na medicação. E como ela bem falou, né, um padrão ouro esse tratamento, porque a ciência vai estudar e aquilo que tem mais evidência vai sendo colocado como padrão ouro. Por exemplo, ela foi humilde em dizer, mas eu vou dizer, ela foi muito humilde em dizer o que é mais recomendado, né, para a questão de ansiedade, geralmente, até por psiquiatras médicos, geralmente é a TCC. Sim. A abordagem dela. Outras abordagens também são efetivas? São. Só que a abordagem TCC, ela costuma ter mais evidência científica, porque eles também estudam mais, eles focam mais em provar que está funcionando. Então, eles são espertos, né? Obviamente. Mas outras abordagens também são interessantes. Outras abordagens dentro da psicologia, né? Eu sou da logoterapia, uma outra abordagem. E, de alguma maneira, né, esse acolhimento, esse vínculo, essa questão de você conseguir falar, né, dessas emoções, isso ajuda muito, porque eu vejo, não sei se você vê assim, a gente vê as pessoas muito oprimidas, muito constrangidas, muito presas. Eu não quero que fale, não quero que fale para alguém, e eu cheguei aqui e tô falando um pouco, né, das minhas emoções, mas assim, quase não sai. Aí no acolhimento, né, do espaço clínico ali, online ou presencial, depois de um tempo, a pessoa vai conseguindo falar de tantas coisas, mas assim, só falar do que está incomodando já é bem libertador. Depois vai o tratamento se aprofundando, né? E a gente vê também, em muitas palestras que eu dei esse mês, que pessoas vêm conversar comigo e dizer, eu me sinto assim. Mas por causa da família, que não apoia, que é a famosa família que diz que é frescura, entre aspas. Isso é um problema terrível. Né? Então, assim, em palestras a gente vê mais a abertura de pessoas de chegar a nós e falar sobre o que está realmente sentindo. Então, as pessoas guardam no coração. Né? E aquilo ali, o que guarda, aquela emoção, ela vai se intensificando se a gente não falar sobre ela. Show. Eu sou adepto, né, a terapia e tudo mais. E como paciente eu queria fazer uma pergunta também aqui. Vai. Não, porque a dificuldade, eu acredito assim, foi um pensamento meu, mas eu acredito que muita gente sofre com isso, que é a questão dos diagnósticos, né? Digamos, quando você dá o diagnóstico, essa questão da aceitação, é uma batalha, novamente, que você precisa abaixar a guarda mesmo, aceitar, começar a entender algumas coisas. E isso atrapalha muito também na questão de aceitação e começar o tratamento, né? Tem pessoas que fogem disso por causa de diagnóstico ou não quer. Como é que é, assim, a vida de vocês cotidiana sobre isso? Eu vou falar a minha visão e David, eu sei que tem a dele. Fala. Mas, boa pergunta. Mas sobre diagnóstico, a gente vê que é empregado na cabeça das pessoas que é o fim do mundo. Sim. É o apocalipse, acabou aqui pra mim, ó. Acabou, né? Mas essa mentalidade deveria ser reestruturada. Deveria ser de outra forma. Poxa, você sabe o que tem. Sim. Você já... Devia ser uma coisa assim, ó. Alívio, né? Um alívio. Eu sei o que tem. Agora, quando você sabe o que tem e não sabe como tratar, não sabe o que de melhor tem na ciência para o teu tratamento, aí pronto, vai passear com o cachorro. Mas não, quando você tem aquele diagnóstico, poxa, eu tenho aquilo ali, mas eu sei qual é a melhor evidência que eu tenho para tratar. E quando a gente fala em tratamento, a gente não fala em cura, mas a gente fala de remissão total ou parcial daqueles sintomas. Isso. Com o tratamento correto, você vai conseguir viver a tua vida normalmente, como qualquer outra pessoa. Mas tem que estar em tratamento. Sim. Esse é o grande X da questão. As pessoas correm do tratamento, né? Evita a aceitação, né? Que não tem, está em estado de negação ali. Mas quando você tem na cabeça, poxa, isso é bom para mim. É bom para minha saúde mental. Eu entendi o que eu tenho. E eu posso ter a remissão total daquele sintoma ali. Então, por que não procurar o tratamento correto? Né? Por que não? Então, isso deveria ser algo, um motivo de alívio. É muito interessante o que Isabela fala, porque, assim,
Para muitas pessoas, a angústia, a tristeza, o choro já vem disso, de minha vida não está funcionando bem, tem coisas que não estão legais, eu não sei nem o que é. Então vai para o psicólogo, tal, descobre, a gente procura, né, de alguma maneira passar algum relato para depois um psiquiatra fechar ali um diagnóstico e tal, e começar um tratamento certinho, ajuda muito. Também tem as pessoas que já sabem o que é e às vezes a família ou a sociedade, né, tem esse preconceito, não aceita a pessoa e isso atrapalha muito. Mas, de alguma maneira, é importante que a pessoa saiba o que acontece. Poxa, sei lá, eu tenho transtorno de ansiedade generalizada. Pronto, agora eu vou tratar, vou lidar com isso. E com o tempo, né, a tendência é que melhore. Então, se eu se a família não apoia, tudo isso são barreiras para tudo isso são barreiras para um acompanhamento, né? E a saúde mental da pessoa fica prejudicada. Porque se a gente for pegar, só para ser mais técnico, a definição de saúde mental da OMS vai trazer que essa pessoa, a saúde mental é um estado de bem-estar, onde você vai conseguir ser produtivo, lidar com o estresse, contribuir para a comunidade. Aí, por exemplo, se eu estou ali vivendo sempre, né, transtorno de ansiedade, se eu estou vivendo uma ideação suicida, tentando tirar a minha vida, como que eu vou ser produtivo? Como que eu vou contribuir para a minha comunidade? Como que eu vou lidar com esse estresse? Então, vai ser uma dificuldade. Então, a partir do momento que eu entendo o que é, eu vou, né, me tratando e vai melhorando, vou buscando esse tratamento e vai melhorando. Realmente é importante demais saber esse diagnóstico, né, pular essa barreira de remédio é terrível, ajuda em certo momento, até certo ponto, com o devido acompanhamento, tudo pode ser bom. Show. Tem uma pergunta também. Olha Ela aí, trouxe a visão massa. da TCC. Sim, E a sim. logoterapia, como é que ela entende essa questão da ansiedade? Não só da ansiedade, mas como de todas essas implicações que traz. Sim, sim. Você poderia, por favor, falar algo Claro. também sobre a questão da importância da rede de apoio, né? Todos nós precisamos de uma rede de apoio, mas principalmente essas pessoas que estão passando por isso. Maravilha, maravilha. A logoterapia vai entender questão de ansiedade e outras questões de saúde mental, vai entender de alguma forma específica. Por exemplo, você tem seu corpo, é uma dimensão humana. Você tem a mente, é uma outra dimensão. Mas você tem uma dimensão que a gente chama de noética, também pode ser espiritual. Então você tem um transtorno de ansiedade, isso vem de uma causa psicológica, isso influencia no teu corpo, mas a gente também entende que isso afeta um pouco a maneira como você enxerga o sentido da tua existência. Então a logoterapia vai pegar essas três coisas, a gente vai trabalhar. De alguma maneira, como é que a gente pode falar? Isso vem muito, né, a ansiedade está muito ligada a um medo, está muito ligado a um sofrimento antecipatório, preocupações frequentes. Então é importante que essa pessoa aprenda a lidar com esses pensamentos, com essas situações. Tenha práticas, tenha vivências na vida que dê sentido. Né? Então, por exemplo, um trabalho voluntário, uma vivência numa comunidade de fé, um melhor relacionamento com amigos, com familiares. Essa pessoa busque também entender seu propósito. Essa pessoa também possa trabalhar um pouco mais a aceitação, uma serenidade. Porque, assim, a ansiedade do que eu vejo das pessoas que eu acompanho está muito ligada a um desejo de controlar as coisas, as situações. E nós não controlamos quase nada. Então, é uma das coisas que, né, a gente vai trabalhando muito em terapia. Então, a logoterapia vem para complementar o conhecimento de outras abordagens, mas também trazer essa ênfase para o sentido da vida, né, o sentido da existência. Tem algumas técnicas específicas. Por exemplo, tem uma técnica da logoterapia que, às vezes, você tem muito medo de que algo aconteça. Quando você começa a querer que aquilo aconteça, você mudou a situação, de repente, esse teu medo de que algo ruim aconteça, ele vai diminuindo. Então, por exemplo, sei lá, uma pessoa vai gaguejar apresentando um trabalho em público. Ela vai começar, essa técnica é intenção paradoxal. Ela vai querer intencionalmente fazer aquilo. Não, agora eu quero gaguejar. Aí, de repente, ela, não consigo mais gaguejar não, porque eu já relaxei. Você mexeu no mecanismo ali da mente, que a nossa mente é muito engraçada. Se você não quer pensar no elefante rosa, tá na nossa mente agora um danado de um elefante rosa. Mas, de repente, quando você quer pensar naquilo, é um pouco mais fraco. Né? Vem, né, esse nosso mecanismo é muito engraçado. E assim é a nossa vivência emocional. Se a gente fica reprimindo emoções, reprimindo situações, aquilo vai voltando. E quando a gente vai aceitando, a gente vai começando a lidar com aquilo, a gente consegue entender que não é aquele bicho tão complicado, a gente consegue lidar.
E a importância de uma rede de apoio, como ela também perguntou, é essencial. É essencial. Você tem ali seu diagnóstico, seja qual for, você está vivendo uma ideação suicida, você está vivendo um momento depressivo, seja o que for. Se a tua família ajuda, os amigos, né, a igreja, colega de trabalho, enfim, se você tem uma ajuda, tem um acolhimento, tem essa empatia, você consegue lidar melhor com isso. Que é uma das coisas muito importantes, por exemplo, de quem está em alguma crise, algum sofrimento psicológico, é perceber que não está sozinho, é ter algum acolhimento. Então, muitas vezes a gente já diz ao pessoal, tá passando por um momento difícil, ligue para o 188, que é o CVV, busque falar com um amigo, uma amiga de confiança, busque logo um profissional. Porque você fala com alguém, você já vai, né, saindo dessa coisa de eu tô pensando aqui e ninguém sabe. Já falou com alguém e muitas vezes aquele feedback sendo positivo, você já vai perceber, poxa, alguém me apoia, alguém me entende. Já não é tão difícil assim viver nesse mundo, porque já tem alguém que me acolhe. Então é uma coisa muito importante. Muito importante a gente estimular as pessoas a apoiem seus familiares, apoiem as pessoas, né, da comunidade de fé que tem ali alguma questão de transtorno mental, que está vivendo um sofrimento. Apoiem, porque assim, o jogo vira. Sim. O jogo vira. Eu lembro de um rapaz que eu atendi, na época que eu trabalhava no hospital, ele teve ideação suicida, devido a um relacionamento que estava dando errado. Então, ele tentou tirar a vida dele, aí ele chegou para mim e disse assim, vocês não conhecem, né? Então eu vou falar só um pouquinho da situação. Nem eles conhecem. Né? Ninguém, vocês não conhecem não, porque... Enfim, aí ele disse, rapaz, eu pensava que esse negócio de depressão e tal era frescura. Eu não avalio que ele tinha depressão, mas aí ele falou na opinião dele, ele tá? deu o diagnóstico. Pra mim era uma ideação suicida devido... a ideação suicida devido à situação que ele passou. Eu pensava que esse negócio de depressão não sei o que era frescura, mas aí quando eu vivi, meu amigo, eu vi que não era. Então foi o entendimento dele depois. A gente foi corrigindo um pouco. Mas a gente passa por crise e às vezes na crise uma saída possível para aquela pessoa é achar que tirar a sua vida vai ser bom, mas na verdade não resolve o problema. Cria muito mais problema, só que aí leva um tempo a gente ir acompanhando a pessoa e corrigindo ali que não é por aí. Sabe? E tem um David, tô falando isso, me lembra muito assim a questão da vida em fé mesmo, né? Sim. Porque eu também tinha esse pensamento, né? Até passar por algumas situações. Porque até na comunidade de fé, já que a gente também está falando de fé, a gente traz essa questão eu não posso passar por isso. Porque a minha fé vai me sustentar enquanto é isso. Só que, como falou, né? Existe um grupo, né? De coisas que deve estar alinhado na sua vida, né? Se você desfocar de algumas coisas, pode ser que seja uma brecha para que aconteça. E eu tinha esse pensamento também, como esse relato aí desse anônimo. Sim, Mas eu pensava muito isso. Eu falava que depressão era falta de oração, era falta de leitura de Bíblia. E quando aconteceu comigo, assim, algumas coisas que aconteceram na minha vida, eu vi que qualquer pessoa pode passar, né? Qualquer pessoa. Tanto que quando a gente fala assim... quando escuto falar tem transtorno mental, a pessoa parece que tá fora de uma realidade. Mas na realidade, quase todo mundo tem, né? Todo mundo tem algumas coisas para alinhar, todo mundo precisa estar ajustando a sua mente. E daí tem muito isso, né? Da pessoa se achar que não tá igual. E quando a gente vê várias pessoas passando, começa a também trazer um alívio para sua vida, né? É um sentimento meu que eu tive e compartilhando aqui também com vocês essa questão de pensamento. Maravilha. Antes da gente ir para as nossas considerações finais, vou pedir, Isabela, a gente vai fazendo esse bate-bola um pouquinho, e os meninos vão falar também, de como as pessoas podem buscar uma ajuda, né? Eu tenho ideação suicida, depressão, ansiedade, eu estou vivendo um momento difícil na minha vida. Onde é que eu posso buscar uma ajuda, né, psicológica? Me conta um pouco do que você sabe, eu também vou contar um pouco, e os meninos vão falar um pouco de como, né, a igreja pode acolher nesse sentido as pessoas. Deixar você falar um pouquinho. Pronto. É interessante a gente saber que é um conhecimento que poucas pessoas têm. E eu vi essa realidade nas palestras que eu dei esse mês, né, do Setembro Amarelo. Eu perguntei assim, quem aqui já ouviu falar da CVV? Gente, numa multidão de 100 pessoas, 3, um ali, outro ali já ouviu falar da CVV. E isso deveria ser uma coisa pública. Sim. Todo mundo deveria saber da CVV, Sim. né? Então, a CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, é um projeto onde 24 horas você pode falar com qualquer pessoa. Você liga, vai tocar uma musiquinha, nananã, e alguém
vai falar ali com você. São voluntários preparados. Antes desses voluntários entrar na CVV, eles passam por um treinamento. Porque são realmente para pessoas que estão em estado de pico, assim, de crise, né? Então, o 188, que é o número da CVV, está ali para socorrer essas causas imediatas de pico de crises. É uma das questões. Outra questão que a gente pode saber também é que nas universidades. Sim, sim. Nas universidades tem uma chamada clínica escola, né? A gente, às vezes, se depara com pessoas que estão realmente em sofrimento, que precisam de uma ajuda, mas não têm condições financeiras de pagar. Então, nas clínicas escolas das faculdades, que a gente tem aqui, então, tem como marcar consultas psicológicas gratuitas. Já indicar, né? Gratuitas isso. Já falei 2 pontos. Terceiro ponto que poucas pessoas sabem são os sites de terapias com valor social. Sim. Desses sites é o PsyMeet. Lá você encontra vários psicólogos, onde eles atendem de forma online e o valor é totalmente social. Que são realmente para pessoas que não têm condições de pagar, mas que têm interesse de ter ali um tratamento a longo prazo, sabe? Diante do que ele está sentindo, médio a longo prazo. Então, já 3 daí, né? Que a gente pode conscientizar não só a gente, como os psicólogos, mas também para vocês passarem para os jovens, adolescentes, pessoas que estão à sua volta, que hoje a gente tem que estar assim, né? Todo momento a gente tem que estar atento ao que está se passando com as pessoas. Sim. E também, na rede pública, né, a gente vê também a assistência social. Então, você vai num CRAS, vai num CAPS, né, um centro de assistência social, vai no CAPS, que já vai cuidar ali de alguns casos leves, alguns casos graves. Você vai ali no seu postinho de saúde, né, procura ver ali o médico ou a enfermeira que possa fazer esse encaminhamento para você buscar o atendimento. E aí vai depender de cada município, né? Então, a gente tem alternativas talvez mais viáveis, né, quando você pode pagar ou pode pagar um valor social. E para quem também não pode pagar de modo algum, em algum momento de emergência tem um CVV, mas você pode buscar ali o CRAS, buscar o postinho de saúde, buscar a Secretaria da Mulher, né, cada município costuma ter, a Secretaria da Mulher que já vai oferecer esse atendimento. Então, assim, tem vários locais onde a gente pode buscar algum auxílio. E se na cidade, como ela falou, tiver uma universidade, você também busca a clínica escola, busca saber como é esse atendimento. Sem contar, né, psicólogos que se colocam como voluntário para atender em alguma policlínica, em algum espaço, alguma ONG, né? Então, tem várias opções, né? Se a pessoa, a família da pessoa vai buscar esse atendimento, né, geralmente tem como realmente ajudar essas pessoas a terem um atendimento. Então, qualquer pessoa que passou por um sofrimento psicológico, ela pode buscar um acompanhamento. Não quer dizer que é louca, que tem a mente fraca, né, que é problemática. Apenas está passando por uma crise, né? Como vocês bem falaram, né? Mesmo tendo uma fé, vivendo numa comunidade de fé, pode ter alguma crise na vida e, lógico, pode ter também um diagnóstico de um transtorno mental. E a gente tem que lidar com isso, para não ficar sofrendo tanto, né? Eu acho que é a solução, né? A gente precisa trabalhar isso, né? Soluções, né? O problema existe, a gente tem que encarar. Assim, na comunidade de fé, particularmente lá na nossa igreja, né? Eu sou da Águas do Trono, Caruaru. Eu estou na liderança de jovem, eu e minha esposa. E a gente sempre anda em conjunto, né? David faz parte lá conosco. Sim. A gente sempre anda em conjunto para identificar algumas coisas. Mas, assim, a própria palavra de Deus, ela traz muitos relatos de homens de Deus que sofreram em alguns momentos da vida, que a gente até identifica, né? Como ansiedade, como um pouco de depressão. É um burnout. Como burnout, né? E daí nós vemos esse relato na Bíblia, né? A Bíblia, ela traz uma verdade em si. E a comunidade de fé, ela tá nesse sentido, né? De revelar as verdades, né? Tudo aquilo que está escondido precisa ser exposto. E, com certeza, se você está sofrendo alguma coisa, tem confiança em algum líder, em algum pastor da sua comunidade de fé, eu até estimulo você a procurar, sim, conversar, trazendo esses pilares, né? Da psicologia, da fé, da sua alimentação, da sua saúde.
é importante muito você estar inserido, né? Eu costumo até falar a vários jovens lá da igreja, né? Assim, que quando tá em alguns momentos de tristeza, quer se isolar, né? Quer ficar em casa, não quer participar da comunidade. E eu sempre falo, estimulo, não, vamos estar junto. Eu falo, se você não for, eu vou ter na sua casa aí, eu vou lhe pegar para estar junto. Muito bem. Entendendo essa importância que é estar em comunidade de fé. Então, é mais um meio, é mais um meio. Nós cremos em Deus, nós cremos em Jesus Cristo, ele é o nosso fundamento, mas nós entendemos também que existe a psicologia, existe a ciência que pode nos ajudar, né? E daí, se a gente conectar isso tudo, é uma solução para aquele que está aflito, é uma solução para aquele que está angustiado. Então, estimulo mais uma vez a todo mundo que não está inserido na comunidade, se insira na comunidade de fé. Se você tá tendo alguns pensamentos, eu estimulo a você estar junto com a comunidade. Não é placa de igreja, aqui eu não estou falando da igreja onde eu congrego, mas sim aquela igreja que você se identifica, comece a participar, comece a se conectar com as pessoas, que com certeza vai lhe ajudar a melhorar a sua saúde mental, vai melhorar o seu desenvolvimento, você vai crescer como pessoa e vai amadurecer também e aprender. Maravilha. Importante explicar, né? A espiritualidade é um fator de proteção. Isso. Se você está ali na convivência, né, saudável, tudo equilibrado, né, segundo os estudiosos, a espiritualidade é um fator de proteção para a questão do suicídio. Sim. E aí, falando um pouquinho da espiritualidade, já vou pedir que Thaís fale um pouquinho mais do projeto, né, que vocês vão ter um acampamento, né, está rolando um apadrinhamento, que você possa falar um pouquinho mais sobre isso, né, e você possa já fazer suas considerações finais. Maravilha. Por favor. Foi uma honra estar aqui com vocês. Aprendi muito. Enquanto estudante de psicologia, aprendi muito mais, porque eu vi aqui, de primeira mão, né, duas abordagens que se complementam. Eu acredito muito nisso, né, que não tem uma abordagem única, mas tem abordagem que podem ajudar a todos aqueles que estão necessitando. Também ouvir aquilo e perceber na prática, né, como a gente convive na comunidade de fé com o Will, é realmente uma vivência, isso que ele traz, essa questão do acolhimento e da sua importância. Para o projeto, é muito importante e a gente busca sempre trazer esse entendimento sobre a questão emocional. A gente trabalha também com as crianças, com os adolescentes, essa questão da saúde emocional, do entendimento das suas emoções, como verbalizar. Buscamos sempre trazer um ambiente onde eles possam se sentir à vontade para estar expressando as suas dores, os seus pensamentos e até suas alegrias. E isso é muito importante. Para as suas famílias também a gente trabalha mensalmente, desenvolve mensalmente um trabalho com as mães, onde a gente está ali trazendo um momento de escuta mesmo para as suas demandas, para as suas dificuldades. Trabalhamos também com elas numa oficina de artes, onde elas podem ali estar, vamos dizer assim, tirando sua mente daquilo que às vezes elas deixam em casa para resolver. Então, tem um autocuidado ali também, né? Então, isso é muito importante. E lá no projeto, como bem disse David, esse ano nós vamos estar fazendo o acampamento, que será em dezembro, onde nós vamos levar nossas crianças e adolescentes para lá, vão passar 3 dias conosco, vai ser próximo ao Natal, então nós vamos ter uma ceia natalina para essas crianças, tem toda uma programação maravilhosa para elas. Mas para que isso possa acontecer, nós também estamos fazendo campanhas, onde nós estamos arrecadando o valor para que esse acampamento aconteça. Nós sozinhos não conseguimos nada, mas com a ajuda de todos, aqueles que se propõem a nos ajudar, nós conseguimos proporcionar momentos maravilhosos para essas crianças. Sem falar também que tem o nosso Instagram, @Projeto Sítio Cipó. Lá você acompanha essa campanha para o acampamento, bem como todas as atividades que acontecem durante a semana. Maravilha, coisa boa. Então vamos deixar para vocês no link da descrição, né, todo o caminho para você contribuir para o Projeto Sítio Cipó. Maravilha. O Instagram, vamos ver aí o link, né, para já mandar o Pix, porque tem que ver. ajudar. As crianças vão ter que comer, vão ter que brincar, tomar banho, então a gente tem que ajudar, né? Eu já tô vendo aqui, fazendo as contas para apadrinhar uma, né? Já vou convidando você a apadrinhar uma criança para a gente poder chegar nesse acampamento. E será realmente maravilhoso. Vou pedir aqui que nossa amiga Isabela possa divulgar, né, seu Instagram, falar da clínica onde ela trabalha, falar do que ela quiser e fazer suas considerações finais.
Muito bem. Só antes de encerrar, eu gostaria de comentar sobre essa questão da espiritualidade, né? Sim. Que é um fator de proteção. Existem muitos estudos, e um deles eu gosto bastante, que são de pacientes em processo de finitude. E o estudo mostra que esses pacientes têm uma fé, têm uma espiritualidade. E mostra que esses pacientes que têm isso estão em processo de finitude, viu? Eles sabem que a qualquer momento eles podem partir. Mas o processo até lá não é um processo pesado. É um processo cheio de propósito. Sim. Então entra o propósito da vida. E eles sabem para onde eles vão. Eles sabem o porquê ali está acontecendo. Porque nós vivemos uma vida com propósito. Então, se o meu propósito é esse, essas pessoas que foram apontadas no estudo passam por esse processo com paz. E também com amadurecimento espiritual. Minha gente, isso é algo incrível que nem a ciência explica. A pessoa está em um momento final e está sorrindo, Feliz. né? É a mesma coisa, não só nesse processo final, mas a gente vê nas nossas próprias comunidades. Vou dar um exemplo que talvez vocês conheçam. Sabe aquela irmãzinha na igreja que é cheia de problema da cabeça aos pés, mas ela tá lá no culto Sim. fazendo o quê? Oh, glória a Deus, Alegria. né? Com alegria. Parece que nada tá acontecendo na vida dela. Isso é o quê, gente? Isso é fé, isso é espiritualidade. É a paz que excede todo entendimento. É isso aí. Por isso nós somos o povo mais feliz da terra, Que né? maravilha, É isso aí. que maravilha. E só para encerrar aqui, em todas as redes sociais vocês podem me encontrar como PC Isabela M, com M no final de Micheline, PC Isabela M. E lá eu compartilho várias coisas sobre transtornos de ansiedade, alimentares e também sobre os propósitos da vida. Maravilha. Bom, agradecer aos convidados aqui, Podemos antes só das esque- considerações finais minhas, né? Sim. Pode falar, Will. Não, só esqueci de Esqueceu? divulgar o Move. Sim, vai lá. É que a nossa comunidade, a gente tem um grupo de jovens, que é o Move, eu vou até filar aqui pra não errar. É @Move Águas do Trono, lá nas nossas redes sociais também, onde a gente traz toda a programação do ano, né? Tudo aquilo que está envolvendo a comunidade na questão de jovens, mas não só os jovens, né, David? Porque Sim, sim. eu tô com 32 anos, me considero jovem também. O tiozão. Mas se você quer estar na nossa comunidade, quer visitar também, David tá lá conosco. A gente trabalha muito também essa questão de saúde mental, Sim, sim. de algumas coisas da vida. Então venha nos visitar, que vai ser uma honra receber você lá, tá certo? Maravilha, maravilha. Muito obrigado a todos, né? A gente falou de tantas coisas que envolvem sentido, né? E até Thaís tinha perguntado da logoterapia, então é importante falar, né? E concluir dessa maneira. Viktor Frankl, ele viveu em campos de concentração, ele é o fundador da logoterapia, viveu em campos de concentração, sofrimento extremo. E uma das coisas que ajudou ele e outras pessoas a lidar com o desejo de tirar a própria vida, porque eles tinham lá uns ferros, né, umas cercas elétricas que era só se jogar, que já resolvia o problema, né? Mas aí eles diziam que era ir para o fio. Eles não optaram por isso, alguns sim, mas outros não. E aí, através de uma esperança, uma convivência, humor entre eles, uma rede de apoio entre eles, né, um entendimento de que quando eu sair daqui, eu vou fazer isso. Eles não tinham o quando eu vou sair daquela situação extrema, mas vou sair, tinha uma esperança. Quando eu sair desse campo de concentração, eu vou publicar meu livro, eu vou ver minha esposa, meu pai, enfim. Uma esperança. Então, que a gente possa ter uma esperança de quando eu estiver melhor, né, quando eu conseguir lidar melhor com a minha ansiedade, com essa minha depressão, com esse meu desejo de tirar minha vida, esse meu desejo de me lesionar, quando eu conseguir lidar melhor com isso, que vai chegar, ter esperança de que vai chegar esse momento, buscar esse apoio, eu vou, a partir do momento que eu conseguir isso, eu vou procurar ajudar outras pessoas. Eu sou psicólogo porque sofri muita coisa na adolescência, né, no começo da vida adulta, e eu entendi que era uma parte de propósito de vida, ajudar pessoas a lidar com seus sofrimentos, ajudar pessoas a encontrar propósito na sua vida. E é isso que a logoterapia vai trazer, né? Que a gente sai do vazio existencial e a gente começa a encontrar o sentido para a nossa vida. E esse sentido está numa relação com Deus, numa relação com pessoas, numa relação com amigos, em um trabalho que se coloca no mundo, em contemplar uma arte, contato com a natureza. Tem várias coisas, mas tudo isso se remete a uma espiritualidade,
algo transcendente, algo além do sujeito. Então, a logoterapia trabalha muito isso. Então, Viktor Frankl tem aquela frase célebre: encontrei o sentido da minha vida ajudando outras pessoas a encontrar o sentido. Então, você que está nos assistindo, que você saiba que a sua vida tem sentido, tem propósito. Talvez você não achou ainda. Tudo bem, você já tem uma missão: encontrar o sentido para a sua vida. Então, agradeço ao Will, agradeço a Thaís, agradeço a Isabela, agradeço a você que está nos assistindo, que você possa curtir, compartilhar, comentar muito, né? E se você também quiser me seguir no Instagram, vai lá, @psico.davidsilva. Vamos deixar todos os links na descrição para que vocês possam acompanhar aí o trabalho de cada um. Então, um beijo, um cheiro no coração para todo mundo e até o próximo. Até o próximo. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu!